Bom dia! E o verso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje pela manhã se encontra em Daniel capítulo 1. Eu não estou saindo de Deuteronômio porque desisti de Deuteronômio, nada disso. Eu não gosto de ficar pulando para todo canto dentro da Bíblia quando estou lendo todo dia. Porém, para minhas aulas de seminário, eu estou lendo em Daniel e Apocalipse além da minha leitura normal. Então, aqui em Daniel capítulo 1, eu encontrei um verso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Um verso que muitos provavelmente conhecem a história ao redor, mas eu gosto muito das duas lições que eu consegui desse verso. E eu espero que vocês vão ser abençoados com esse verso também. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Esse verso muitos conhecem a história ao redor. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram capturados pela Babilônia, foram levados para a Babilônia para servirem como eunucos na casa do rei. E os eunucos costumavam comer essa carne que está falando aqui no verso, a porção das iguarias do rei. Porém, essa carne também era oferecida aos ídolos como cerimônia antes de ser entregue para os eunucos comerem. Era como se fosse um jeito deles abençoar sua comida, pedir a benção de seu Deus antes de comer aquela carne e aquela comida. Porém, Daniel, quando ele viu isso, viu que seria uma afronta à sua pureza perante Deus, especialmente considerando a lei dos judeus que eles tinham. Então, ele pediu que ele não precisasse comer aquela porção do rei. Agora, eu acho interessante o que ele faz aqui. Daniel não foi agressivo, não foi com rebeldia perante o príncipe dos eunucos, o chefe dos eunucos aqui. Em inglês diz príncipe, aqui diz chefe. Mas ele não foi com um jeito assim agressivo para falar com o príncipe dos eunucos. Ele falou de uma maneira bem manso, bem humilde, pedindo permissão para não participar dessa porção. Eu acho isso interessante, que ele não estava combatendo o príncipe dos eunucos. Ele pediu a permissão, o príncipe dos eunucos estava com certa hesitação de início, porque ele não sabia, ele não queria que seu trabalho fosse mal visto pelo rei. Mas depois de ver e testar os jovens, ele decidiu que podia ser mesmo assim. Então, eles se livraram dessa porção do rei que era contaminado perante os deuses falsos. Mas eu tomo duas lições desse verso. A primeira é que Daniel decidiu consigo mesmo. Ele propôs no seu coração não se contaminar. Essa não foi uma coisa que ele forçou sobre as outras pessoas. Não foi uma coisa que ele consultou com seus amigos dizendo: olha, vocês acham que devemos fazer assim, assim? Não. Daniel fez essa decisão sozinho, perante Deus. Ele disse: eu não vou participar disso aqui porque eu sei que é oferecido a um Deus falso e eu não quero comprometer a minha pureza perante Deus comendo dessas coisas. Ainda que pode ser gostoso, ainda que é uma coisa boa para mim, eu não vou comer porque para mim, perante Deus, eu vejo como algo impuro. E a segunda lição que eu tiro disso é que ele não forçou o chefe dos eunucos a fazer isso, a permitir que ele não comesse dessa porção. Ele humildemente pediu se ele poderia não comer dessa porção. E
pela sua humildade, o chefe dos eunucos, ainda hesitando, deixou eles testar e provar para ver como ficaria para eles. E no final das contas, Deus abençoou e eles foram abençoados para não comer dessa porção do rei. E eu acho isso interessante. Nós devemos, se nós temos algo que a gente vê que é impuro, algo assim, perante Deus, nós podemos decidir entre eu e Deus. Eu posso decidir entre eu e Deus que eu não vou participar daquela coisa. Sem forçar ninguém, sem perguntar a qualquer pessoa. Posso decidir isso perante Deus. E isso vai ser diferente para toda pessoa. Tem pessoas que eu conheço que têm regras que eu não necessariamente vou seguir a mesma regra. Isso me faz mais santo ou menos santo, mais puro, menos puro do que a outra pessoa? Não necessariamente. Só quer dizer que Deus pediu que aquela pessoa evitasse certas coisas, ou me pediu para evitar certas coisas que a outra pessoa não foi pedido de Deus para evitar. E outra coisa também, eu não posso, decidindo alguma coisa comigo mesmo, forçar outra pessoa a fazer essa coisa, nem condenar outra pessoa por não ter a mesma regra que eu tenho, porque isso é entre eu e Deus. Certas coisas. Agora, é claro, se tiver uma coisa que pela Bíblia está errado, é pecado, você deve chamar a atenção da outra pessoa. Mas, quando for uma coisa pessoal que Deus pede para você, não precisa condenar outra pessoa por não ter a mesma regra para a sua vida. E isso nos leva a uma pergunta-chave, uma pergunta bem importante. O que é que você está disposto a largar para ficar puro perante Deus? É uma pergunta que cada pessoa precisa responder por si só, entre ele e Deus. É uma pergunta muito difícil às vezes. Porém, vale a pena se a pessoa quer realmente ser puro e santo perante Deus, como um cristão deve ser.